Olá pessoal, beleza? Então, seguindo aí a tradição, tô colocando a live que rolou com o Gustavo Rosa pra gente aí saber tudo sobre esse tal aí de Blender 2.8, que é a nova versão aí que tá para sair do Blender. E a live foi muito proveitosa, foi tão proveitosa que ela ficou aí com 2 horas de duração. Então, por causa disso, eu estou dividindo esta live aqui em duas partes no canal para a galera conseguir se organizar melhor para assistir. Então, de repente, assiste lá a primeira hora, né? E aí depois, num outro momento, assiste aí a segunda parte e aí fica tudo certo. Bom, era muita coisa para a gente conversar a respeito, né? Tinha muita novidade dentro do Blender, fora a questão também aí da gente falar um pouquinho sobre a evolução dele, sobre a aderência dele na indústria, né? Sobre esse lance aí das curvas de aprendizagem em determinado software. Então assim, foi bem legal, tinha muita coisa para ser dita, né? Para ser conversada, a galera também teve uma participação sensacional, agregou muito. Então, eu pretendo aí até chamar o Gustavo outras vezes para a gente conversar mais sobre o Blender, né? Já deixei meio ali que marcado, né? Um retorno, e aí a gente fala mais especificamente sobre cada feature, né? O Eevee, que inclusive tem muita coisa para ser falada sobre ele, né? Sobre essa nova engine que vai funcionar aí dentro do Blender. Então, fiquem então aí com a primeira parte dessa live que foi muito legal, já deixando aqui o meu muito obrigado a todo mundo que participou, a você que vai assistir agora, ao próprio Gustavo, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter aí trazido tanta informação legal para a galera. Só peço para vocês aí que deixem aquele like, compartilhe aí o vídeo e se inscreva no canal. Fiquem então com essa primeira parte. Valeu e até a próxima! Fala galera, beleza? Bom, já vou começar aqui a noite agradecendo a todos vocês aí que estão ao vivo agora aqui comigo, né? A gente vai receber o nosso sensacional convidado. Ele ainda não está no lobby aqui, eu já estou vendo ele, né? Já já eu vou trazer o Gustavo aqui. Bom, primeiro de tudo, né? Mais uma vez aí, muito obrigado, né? A gente já está aí no finalzinho do ano, né? Eu pretendo ainda fazer mais algumas lives até o fim do ano, então a gente fecha aí com chave de ouro. Esse mês aí a gente já vai começar falando, né, de algo bem legal, algo bombástico, né? Que foi essa nova versão do Blender aí, que caramba, gente. Ó, eu vou até ter um momento aqui meio que dramático, porque obviamente eu não ia vir para essa live aqui, né, para esse bate-papo, sem ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito, né? Tudo bem, eu sempre acompanho as notícias dos softwares, né, o que está acontecendo e tal, mas, gente, essa nova versão do Blender, eu estou realmente impressionado. É uma coisa fora da curva, né? A gente teve, se eu não me engano, em 2014, 2015, né? O Autodesk tinha lançado, eles até fizeram muito estardalhaço, né? O maior Max que já, né? A maior versão do Max que já lançamos e tal. Mas olha, não tem a metade das features que tem essa nova versão do Blender, realmente é absurdo. Eu vou dar minha opinião à medida que a gente for conversando, né, com o Gustavo, né? Vocês fiquem à vontade aí para comentar, para mandar pergunta. Vai sempre ter aquele momento que eu libero mesmo para a galera perguntar e aí o Gustavo vai respondendo. Então, assim, gente, sem mais delongas, né? Eu já estou tagarelando demais aqui. Eu vou trazer para conversar aqui com a gente um cara que, pô, é de extrema confiança, né? É um cara que já tem uma história com o 3D, né? Com a arte já de longa data aí, tem pelo menos aí uns 14, 15 anos de experiência. O mais legal de tudo, né, que além dele produzir e tudo mais, é um cara que sempre esteve envolvido também com o ensino, com a educação. Então, assim, é alguém que normalmente tem que aprender muito justamente para saber responder as perguntas, né, e solucionar mesmo o problema que vem no dia a dia, porque, olha, aluno vem com as paradas que de vez em quando cabeluda mesmo. Então, assim, é um cara de extrema confiança. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante, se eu não me engano, foram de 3 a 4 anos.
né? É um amigo pessoal, né? Que eu tenho extremo respeito, extrema admiração, não só pelo profissional que ele é, mas a pessoa também, que é fora de série, é sensacional. Né? Muita gente aí no Rio de Janeiro deve conhecer ele, né? Muita gente com certeza já passou pela sala de aula do Gustavo também. Então, eu vou trazer aqui agora, né, o Gustavo para conversar com a gente. Eu vou colocar ele aqui no lobby. Gustavo, você já está online, você pode dar um oi aí para a galera. Deixa eu dividir aqui minha tela, calma aí. Vamos Olá. lá. Pronto, já estou te ouvindo. Pode dar um E oi aí, aí para todo pessoal, mundo. beleza? E aí, pessoal, boa noite. Isso Bom, aí, maravilha. tem uma galera aí, pelo que eu tô vendo, que já me conhece, mas tem uma galera aí também que eu acho que eu não conheço, então provavelmente também não me conhece. Então, para quem não sabe, eu sou o Gustavo Rosa. Eu acho que eu tenho aí o tempo de carreira é praticamente o mesmo do Felipe, porque a gente começou junto, né? Trabalhando ali em Copacabana há uns 15 anos atrás, talvez até um pouquinho mais. Isso Né? aí. A gente começou junto na área de treinamento e a gente já fez tanta coisa junto. A gente já fez quase muito mais coisa junto, né? A gente já quase abriu empresa junto. É Já verdade. trabalhamos com o Rafael Souza. Alguém tá falando Rafa Souza aí, ó. Por isso que eu já coloquei Rafa aqui para a Souza, gente nós lembrar do três. Rafa. Já trabalhamos com o Rafael Braga, juntos nós três, né? Já trabalhamos com o Fábio, né? Fábio Aquino, Fábio Forte. Fábio Aquino, Fábio Forte, exatamente. Maravilha. Bom, em termos de carreira, como o Felipe falou, eu acho que eu estive pouco tempo fora da área de treinamento. Eu sempre estive fazendo treinamento, né? Na época que a gente começou, a gente fazia treinamento, a gente fazia algumas produções também, lá na Zimuth, né? Depois disso, eu trabalhei um períodozinho na Globosat, trabalhei em umas outras produtoras também. E depois eu nunca mais entrei em produtora, mas eu sempre continuei trabalhando como freelancer. Né? Eu cheguei a ter um cliente grande que me abasteceu aí durante uns bons anos. Só que agora, enfim, esse tipo de trabalho o cliente não precisa mais, eu não tenho mais servido eles, tenho servido só alguns clientes pequenos. Mas eu continuo na área de treinamento. A área de treinamento eu nunca saí, né? Depois, bom, trabalhei em vários lugares e atualmente eu trabalho na Universidade Veiga de Almeida, tá? Que tem um curso de animação, de design gráfico focado em animação, tá? Tem no campus de Tijuca e da Barra. Eu trabalho particularmente, no momento, só no campus Tijuca, mas continuo aí também na área de produção, com pequenos freelas, e também com os cursos online, né? Que agora nós dois estamos nessa aí. Isso que é uma aí. forma de a gente disseminar. É impressionante, né, cara? Como a gente consegue disseminar. Você viu, eu já tô com uns 15 mil alunos, cara. Olha aí. Maravilhoso. Isso aí. 15 mil sortudos. Tá? Porque, assim, é claro que ele vai ser modesto e tudo mais, mas, gente, inclusive para quem aí, de repente, né, tem esse lance, a pressão, às vezes, da família, até com o lance de graduação e tal, o curso da Veiga, né, o Gustavo dá aula lá, o Gustavo é professor universitário. Esse, inclusive, não sei se é um dos motivos, né, pelo qual o Gustavo acabou se envolvendo com o Blender, mas as universidades até mais ou menos ali 2008, 2009 tinham um forte envolvimento com o Blender justamente pelo fato dele ser gratuito. Mas pior que nem foi, sabia? Nem Oi? foi. Nem foi por isso. A gente ainda trabalha com os softwares da Autodesk. Sim. Inclusive está tendo uma coisa muito interessante lá, que é essa coisa da gente... A gente está trabalhando com 2 ou 3 softwares, dependendo do período do curso que o aluno está. E os alunos estão gostando dessa experiência de trabalhar com mais de um software. No começo, eu que levei essa ideia, né? Na verdade, eu acho que já tinha alguns professores que tinham levado o Maya, a gente começou só com o Max. Eu acho que já tinha alguns professores que começaram a falar assim, não, vou começar a usar um pouco do Maya também, porque eu estou achando melhor nessa disciplina, naquela. Aí teve um momento que eu falei assim, pô, gente, eu estou usando aqui o Blender, o que vocês acham, não sei o quê. E o pessoal me deu apoio, falou, cara, testa aí, só fica... De repente, assim, faz um período de teste, mas com muito cuidado. De repente, você dá uma migrada de volta para o Max. Mas a recepção foi muito boa. A recepção foi muito boa e os alunos estão gostando. Inclusive, agora, a gente está tendo os primeiros projetos finais feitos no Blender. Olha que legal. Um projeto agora fantástico de um aluno chamado Gabriel. A gente esqueci o sobrenome dele agora. Vou lembrar, tá? Projeto fantástico chamado Eloar. Provavelmente vocês vão ouvir falar em breve desse cara. Esse cara é bom. Tá? Mas foi isso, entendeu? Então a gente está trabalhando com vários softwares lá e assim não está tendo problema. É interessante você mencionar isso, porque assim, essa está sendo, na verdade, uma tendência
natural até na indústria, né? Assim, já faz algum tempinho que algumas empresas já estão usando mais de um, não existe mais esse lance da pipeline ficar completamente presa a um deles, justamente até porque por um bom tempo aí a gente tinha a mão de obra assim que acabava ficando muito fiel, né, à plataforma que escolhia, né, a plataforma de 3D. E a indústria, obviamente, começou a perder muito mão de obra por causa disso. Olha, a gente só usa esse aqui, então, assim, tem um monte de artista sensacional que, na verdade, a gente acabava, né, a indústria acabava perdendo a chance de adquirir, né, de ter na equipe, justamente por causa disso. E principalmente quando se trata, então, de pipeline de modelagem, a gente já conversou aqui com outros artistas, né, a galera que está acompanhando aí já tá até bem, assim, calejada em relação a isso, né? Mas quando se trata de modelagem, texturização, até né, a texturização ali, o look dev, ainda mais hoje com os PBR, a coisa praticamente realmente está assim, dane-se o software que você estiver usando, o que interessa é você realmente ter uma boa carga técnica e conceitual de 3D, né, fundamentada no 3D, para que você consiga aí, para que você possa atuar na indústria, né, e também, obviamente, fazer os seus estudos. Uhum. Não, com certeza. E eu acho que assim, não só, na verdade, como uma boa parte da indústria ainda usa, provavelmente vai continuar usando, né, Autodesk, né? E a Autodesk, depois que adquiriu os outros, né, Sim. começou a facilitar, né, o intercâmbio daquela galera. Começou a vender pacote casado, começou a Exato, facilitar o exato. intercâmbio entre as ferramentas da própria Autodesk. E além disso, né, além de a gente ter, então, na verdade, a indústria usando tipo, os dois softwares da Autodesk, antes 3, agora 2, a gente tem também o fato da nossa indústria. Você não pode usar só o seu software base, né? Sim, sim. O cara usa um software base, o cara usa um software de textura, o cara usa. Isso quando ele não usa, sai usando um monte de plugin externo, né? Às vezes usa Uhum. software só para fazer retopologia, software só para fazer mapeamento, software só para fazer bake, né, cara? Tem gente que Sim, você tem sim, tudo lá para fazer o bake e o cara usa o Xnormal ainda porque ele gosta, enfim, sim. porque ele tem determinadas preferências. Então a gente tem que ser multitask mesmo, né? Eu Multisoft. achei, assim, eu confesso que me surpreendeu e achei maravilhosa essa iniciativa da Veiga mesmo de adotar vários, né? Porque isso já vai fazendo com que o aluno, né, aquele cara que chega cruzão mesmo, Uhum. né, ele já vai meio que alimentando essa filosofia na cabeça dele de que, olha, você não precisa vestir a camisa de um e defender aquilo como se fosse a sua religião, Sim, né? é. O leque é aberto mesmo, quanto mais você puder usar, né, e se aproveitar do ponto forte de cada um, porque realmente os softwares de 3D eles são extremamente complexos, são enormes, e obviamente cada um vai ter o seu ponto forte, vai ter vantagens e desvantagens um em relação ao outro, né? Eu acho que a gente tem que. O pessoal da nossa área ele tem que ter essa flexibilidade de mudança, né, cara? Porque aquilo que a gente estava conversando essa semana, quando a gente conversou, Sim, que a gente tem um fenômeno na nossa área, né? Que é a quantidade de software. Você exato, pensa, exato. pensa em tratamento de imagem, você pensa em Photoshop. Ah, não, mas existe o GIMP, existe agora um concorrente da Apple, não sei o quê. Cara, mas você pensa em Photoshop. Você pensa em Exato, software base de 3D, você tem pelo menos 7 aí no mercado. Pelo exato, menos. exato. Com espaço. Tá? Isso Todos eles com espaço. é É impressionante. impressionante. Porque E, na verdade, assim, a gente vai falar hoje com foco no Blender, mas é impossível você ter um software que esteja à frente de todos, em todos os momentos, em tudo. exato, Então, na exato. verdade, assim, as vantagens e desvantagens, elas vão oscilar através dos anos. Oscilar, Então, se exatamente. você Por souber perfeito. mais de um, Fala aí. se você souber mais de um, sabe, você vai estar, pô, agora esse aqui está bem melhor nesse aspecto, eu vou usar essa ferramenta nesse e aquela no outro, né? É óbvio que, na Exato. verdade, você tem implicações financeiras se você estiver trabalhando com softwares comerciais. O que é uma das coisas que eu até botei aqui na minha listinha de coisas para falar, né? Do porquê que o Blender é pelo menos o melhor segundo software para você ter. Né? Porque Olha assim, o que primeiro legal. software é porque ele é de graça, né? E Sim, na sim. verdade, assim. Então você tem lá o seu primeiro software, e você fala, aí você vê assim, pô, isso aqui o Blender tá bem melhor. Você não tem que pagar nada, entendeu? Então, e assim, é óbvio que existem certos lugares que você não pode nem instalar um software open source. Mas na maioria Uhum. das empresas, por mais que sejam empresas que não trabalhem com software pirata, você vai poder usar, Sim, entendeu? sim. Então, se você é fera de modo, e aí você é contratado para trabalhar numa empresa que tem um modo, mas aí você quer usar uma feature do Blender, você roda do seu pendrive.
Você roda do Sim. seu pendrive, você não precisa nem instalar. Você roda ali o Blender, faz ali aquela etapa que você quer e volta para o seu software primário, digamos assim. É absurdo mesmo, é impressionante. Né, só reforçando aqui, né, o Felipe Bento perguntou onde você dava aula, né, na Veiga, né, e o Gustavo tem o curso online, que, se eu não me engano, é de Blender mesmo, né, Gustavo? Atualmente eu tenho. Na verdade, eu fiz um planejamento para fazer vários cursos de Blender. E eu gravei um curso básico de Blender em 2016. Não, Sim. 2017. 2017. Só que aí eu falei assim, agora eu vou fazer outros. Aí eu fiquei sabendo de quão que o Blender 2.8 ia ser diferente. E eu falei, cara, não vou gravar, vou ficar esperando, porque não vou gravar um curso de uma parada que vai mudar tanto, entendeu? Então agora eu vou gravar outros cursos de Blender 2.8, mas eu tenho um introdutório de 2.78 Sim. que já tem, enfim, tem no YouTube. Esse é de graça, tá? Ele tem no YouTube e na Udemy. Maravilha. Então, galera, né, vocês podem procurar aí, tá? Vocês sabem, vocês já me conhecem bem, por mais que eu tenha curso online, eu chego aqui, eu falo de escola, eu vendo workshop de evento, eu não tenho essa de concorrência. Eu acho que quanto mais a gente agregar informação, melhor, e é isso aí. Bom, eu vou seguir aqui a sugestão do Lonathan, ou Jonathan, não sei bem. Jonathan, eu acho. Ele tá falando aqui, ó, bora falar de Blender. Beleza, desculpa, a gente vai falar de Blender, vamos começar a Ele falar é de meu Blender. aluno lá da Já, Udemy. a gente já começou a funilar aqui, né? Falando desse lance aí dele ser de graça e tal. E assim, você falou uma parada muito curiosa. Desse lance assim, você acredito que foi até humilde, né? De dizer assim, olha, o Blender seria legal de pelo menos ser o seu segundo software, né? Só que assim, com essa versão que veio aí agora, e eu andei dando uma pesquisada mais aprofundada, galera, eu acho que já é para ser primeiro software, é um negócio absurdo demais. Eu acredito Então, nisso, cara. Eu acredito nisso. então, assim, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu só colocar aqui alguns dos comentários aqui. O Felipe Bento acho que te conhece, cara. Ele se formou lá na Veiga Engenharia Elétrica e disse que ficava vendo as aulas do laboratório. Acontece. As nossas aulas chamam a atenção lá, porque elas ficam no laboratório que tem uma janela de vidro do lado. Valeu, Renato. Isso aí, ó. Então aqui, ó, tem alguns alunos seus aqui já comentando aqui na live. Maravilha. Gente, então vamos embora. Vamos seguir em frente aqui. Bom, Gustavo, olha só. Cara, bom, eu realmente fiquei impressionado. Só saiu por enquanto a versão beta, né? Tudo bem que a versão beta ela já apresenta todas as features da versão. O que vem agora vai ser mais correção de bug e tornar mais estável. Se mudar alguma coisa, vai ser coisa muito pequena, né? Eu acredito que as features todas já foram apresentadas. Seria isso, né? Sim, seria isso. Eu acredito que possam ter pequenas features, assim, detalhes de interface que eles ainda mexam, tá? Porque, enfim, logo na primeira semana eles já mexeram em alguns detalhes. Mas quanto a essa questão, por exemplo, da estabilidade, alguém comentou assim, eu gosto muito do Blender como ele é instável, né? Eu tenho até comentado isso com os meus alunos em sala de aula, né? Que o pessoal está perguntando assim, mas já dá para usar, já está estável e tal. Eu não usei esse período com eles em sala de aula, porque ainda estava na versão alfa e tal. Só na última semana de aula que eu usei, que eu abri e fiz um aulão de atualização, né? Porque assim, pô, eu vim ensinando o Blender, agora, tipo assim, agora que ele vai mudar todo, se vira aí, né? Maldade, né? Então, eu fiz um aulão de atualização. Mas assim, eu só não vim usando com eles porque o software ele vinha mudando a cada semana. Nossa, é impressionante. Aliás, essa é uma coisa muito interessante sobre o desenvolvimento do Blender. Aliás, sobre o desenvolvimento aberto, né? Só que eu acho que fica muito evidente numa comunidade tão rica quanto a comunidade do Blender. Eles lançam uma feature na versão de teste, óbvio, na versão alfa, né? E aí a comunidade sai comentando, cara. E eles voltam atrás, eles tomam um caminho diferente. Então a coisa vai sendo muito polida por uma quantidade muito grande de pessoas. Digamos que o desenvolvimento ele não é linear, né? Não. Ele vai na medida que a demanda, né, dos usuários vem aparecendo e tal. E seria mais ou menos isso. É uma coisa bem orgânica e dinâmica, né? Eu acredito que, assim, até um certo tempo atrás, isso poderia ser ruim, né? Porque acabava muitas vezes mudando de direção, acredito. Né? Mas, assim, essa nova versão, se eu não me engano, são features que vêm sendo desenvolvidas há
mais ou menos 3 anos, né? E aí eles foram fazendo um pacotão e aí, caramba, assim, veio uma avalanche, né? Na verdade, olha só, deixa eu até contar um pouco, voltar um pouco a fita. Sim. Já vamos falar de Blender mesmo, tá, gente? Mas só para vocês, eu esqueci de comentar na minha apresentação, tá? Eu usei 3ds Max durante mais de 10 anos, tá? Eu usei 3ds Max. Eu resolvi migrar para o Blender em 2014. Eu comecei a paquerar o Blender há mais tempo, tá? Comecei a paquerar o Blender em 2012, 2013, assim, mas eu abria, ficava um pouco assustado e saía. E eu comecei a treinar nele mesmo em 2015, tá? Em 2015 eu comecei a treinar e, cara, não parei mais, tá? Porque aí a gente vai comentar, tem várias coisas que eu acho que a gente pode conversar hoje sobre por que ele causava tanta estranheza, por que se ele é tão bom assim, por que ele não dominou a indústria ainda, por que ele não tem um tamanho maior na indústria, tá? Mas enfim, eu vinha trabalhando com 3ds Max, eu ainda uso 3ds Max para dar aula, então de vez em quando eu sou alocado ainda numa disciplina de Max, e com certeza eu me viro, porque afinal de contas eu usei há mais de 10 anos, eu ainda acompanho as atualizações, mas eu nem tenho ele mais instalado no meu computador. Não gosto. O pessoal falou do desempenho, cara, o desempenho é muito gritante, sabe? Você manda abrir o 3ds Max, aí você abre, fecha o Blender assim umas 3, 4 vezes. Isso com ele rodando do pendrive, sabe? Chega a ser chato, assim. E, além disso, as coisas que eu estava buscando, que eram um rigging mais fácil e um bom sistema de cabelo e um bom sistema de render, isso em 2015, tá? Eu testei isso de cara no Blender, tudo isso me satisfez. O rigging com skin automático, com skin automático, sabe? Ferramentas mais fáceis de rigging facial, de criação de blend shape, né, que é o que no Max vocês chamaram de morph target. Então, tudo isso é muito mais fácil. Sistema de escultura integrado. Então, tudo isso me fez mudar de ideia. Mas a interface realmente, embora ela tivesse excelentes ideias, ela é excelente em vários aspectos, ela não é amigável no primeiro momento. Entendeu? Então, no primeiro momento, ela causa essa estranheza, sim. Né? Que vídeo é esse que você está rodando aí, cara? Eu estou rodando aqui, eu peguei várias coisas lá do site oficial do Blender, né? E esse aqui, na verdade, é um apanhado assim, de várias das features, né? Eu até vou começar aqui, já que você tocou nesse assunto da interface, eu acho que assim, as primeiras... teve muita mudança, não só no visual dele, né? Mudaram algumas coisas de lugar, mas também teve muita coisa na própria navegação, né? Teve bastante mudança nisso até para ficar similar aos outros softwares 3D, já para ter uma aderência, até eu acho que visando aí uma aderência maior na indústria, já que assim, talvez, acho que a própria comunidade foi sentindo que assim, caramba, galera, essa versão aqui a gente vai, é essa palavra mesmo, a gente vai arregaçar. Então assim, vamos tornar então a parada já mais, digamos assim, amigável. Traduzida aí em relação aos outros softwares. Você acha que, né, primeiro assim, você pode falar um pouquinho aí dessa mudança de interface para a gente? Como é que foi isso daí? Quais são as features de Claro. Eu acho que, na verdade, assim, a versão 2.8 ela tem 2 fatores excelentes. O primeiro é realmente a quantidade de novas features, tá? Que talvez a cereja, a mais impressionante seja a Eve, mas tem várias outras, como o Cryptomate, que acabou de aparecer, por exemplo. Mas o Cryptomate não é novo, né? É novo no Blender, mas não é novo. A Eve é nova. Então você tem essa vertente das features e você tem a vertente da interface, né? E vou te falar, cara, embora eu esteja apaixonado pelas novas features, eu vou te falar que a questão da interface me deixa mais feliz. Mas por quê? Como instrutor. Tá? Porque como usuário, cara, eu já era totalmente acostumado com as maluquices da interface antigas do Blender, tá? Então, na verdade, o que aconteceu com a interface? Vamos falar sobre a atualização da interface. Eles estabeleceram algumas diretrizes no começo do desenvolvimento, tá? Para a interface, né? E para UI, né? Então, uma delas era deixar a interface mais moderna e bonita, né? Dar uma atualizada no visual. E ficou bonitão. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Uma delas era resolver problemas de como é que eu vou dizer? Coerência, tá? Tinha aspectos que eram incoerentes na interface, porque você sabe como é que é, todo software tem isso, né? Inclusive o Mac tem bastante, né? Os caras vão lançando coisa, aí vão botando, né?
Aí quando você parar para pensar na lógica da interface, você fala, cara, isso não está fazendo sentido. Então, por exemplo, um aspecto. O Blender ele trabalha com um sistema de áreas, né? Que é um sistema de divisões. E em cada divisão, você tem um editor, que seria o equivalente às janelas dos outros softwares, né? Onde você faz as coisas. O editor de materiais, você tem o editor de 3D View, você tem o que no Max é o Scene Explorer, que no Blender a gente chama de Outliner. Né? Então você tem isso no Blender, são os editores, e todos eles têm um cabeçalho, por exemplo. Antigamente, alguns deles o cabeçalho era embaixo, o outro era em cima. Agora, todos eles têm um cabeçalho em cima. Você pode trocar tudo ainda, você pode botar para baixo se você quiser. A ordem dos menus agora, ela segue toda uma ordem, então tipo, é tudo coerente em todas as regiões do Blender que você vai, em todas as áreas, em todos os editores. Eles buscaram mudar tudo para ficar coerente dentro de uma lógica. Tudo isso assim, muito debatido dentro da comunidade, inclusive. Pelo que eu sinto, assim, eles meio que também deram aquela organizada na bagunça que estava virando, digamos assim. Exatamente, né? Exatamente. Porque você vai lançando feature e esse, querendo ou não, a gente pode colocar aí como uma certa tendência natural de um software que é livre, que é código aberto e que tem muitas pessoas, inclusive, desenvolvendo, que justamente, se não houver uma organização muito grande, acaba tendo digamos assim, essa dificuldade de ter um padrão, né? Uma linha, digamos assim. Na verdade, assim, independente da comunidade colaborar bastante, para a feature ser implementada na versão oficial, eu posso estar falando besteira, mas assim, eu tenho a impressão que ela é trabalhada lá na Blender Foundation, tá? Ela pode até ter sido iniciada por outras pessoas e tal, mas você não vai ter posso estar enganado, mas eu tenho muita convicção disso. Você não vai ter uma feature desenvolvida por alguém que vai simplesmente entrar, sabe? Não. Porque senão não teria controle nenhum. Aliás, eu fico muito impressionado como a comunidade é bem organizada, sabe? Em termos de suporte e tal. Então, nesse aspecto. Assim, depois, digamos assim, que a gente estava até falando sobre isso, né? Depois do Linux, que na verdade se trata de um sistema operacional, eu acho que de softwares que desempenham uma função mais específica, o Blender digamos assim, o maior exemplo de que software livre pode sim funcionar desde o seu desenvolvimento até o usuário final. Realmente é impressionante o que a comunidade faz, é capaz de fazer. Opa, tem um rabo aí te batendo aí. Esse é o Conan, gente. Pois é. Não, é muito impressionante. Mas, assim, voltando a falar dessa questão da interface da usabilidade do usuário, né? Sim. Então, você teve esse aspecto organizacional, que poderia ter sido feito em qualquer software, tá? E teve também uma questão, sim, de adequar o tradicional modo Blender de fazer as coisas para um modo mais convencional, tá? Sim. A ideia inicial é que houvesse, tipo, um modo para quem está chegando e um modo para o tradicional, tá? Na verdade, assim, tudo no Blender é customizável, então você pode deixar tudo no modo tradicional. Só que o padrão, quando você abre o Blender, ele já vem, atualmente foi decidido que ele vem com modo amigável, tá? E aí, para vocês terem uma ideia das maluquices, eu vou começar a dizer algumas maluquices de como era o Blender, tá? Você abriu o Blender, aí você clicava, legal, vou selecionar. O Blender ele já abre com um cubo, uma luz e uma câmera na cena. Ele não abre com a cena vazia. Se você quiser configurar para ele abrir com uma cena vazia, você pode, não tem o menor problema. Mas ele já abre com esses objetos lá. Aí você, beleza, vou selecionar. Aí você clicava lá e ele não selecionava. Para vocês terem uma ideia, para selecionar alguma coisa com o Blender, era com o botão direito. Com o botão direito você selecionava, e com o botão esquerdo você posiciona uma coisa chamada 3D Cursor, que é um ícone que é extremamente útil, extremamente eficiente, serve para um monte de coisa, só que ele não tem em outros softwares 3D, de uma forma geral, então ele é um conceito estranho, né? E você fica posicionando aquela coisa que parece uma mira de Counter-Strike, assim, você fica meio maluco. E pelo que eu vi, uma das features é que dá para esconder ele agora. Agora dá. Não, a primeira que agora dá, e agora ele não é mais com o botão esquerdo. Agora você seleciona com o botão esquerdo, que é o botão normal do mouse. Então você abre o Blender, você seleciona com o botão esquerdo, tá? O botão direito, que era o que você usava para selecionar. Agora ele é um menu de contexto, tipo do 3ds Max, né? Um botão tipo do Windows, né? Um botão que você clica e ele tem algumas opções. Ele é menu de contexto no sentido de que, tipo assim, dependendo do que você estiver fazendo, as opções vão ser referentes àquilo que você está fazendo. Então, se você estiver texturizando, vão aparecer opções referentes à textura. Se você estiver modelando, vão aparecer opções referentes à modelagem, que nem no Max, tá? Sim. Você tem menu de contexto, você seleciona com o botão esquerdo.
Se você clicar e arrastar, você seleciona também. Você clica e arrasta, vira janela de seleção. Que antes você tinha que memorizar atalho. Para selecionar as B de box. Você tinha que apertar B, aí você fazia uma janela de seleção. Então, realmente... assim, você se acostumava, cara. Você se acostuma a isso em 2 semanas. Você se acostumava com todos os atalhos estranhos do Blender. Para quem está começando, é muito uma chato. grande prova disso é o ZBrush, né? Porque, assim, querendo ou não, ele vai numa estranho lógica também. de interface completamente diferente dos softwares de base e que incomodava muita gente, né? É que hoje tem muita gente que já começa no ZBrush, aí nem sente o lance ruim, né? Só um parênteses rápido aqui, é que o Pedro Toledo chegou a comentar aqui, a gente tem a presença ilustre do Pedro Toledo, que é um artista sensacional, né? O cara aí que abriu muitas portas para muita gente. Então, assim, Pedro Toledo, ter você aqui na live, caramba, uma honra. Quando eu entrei na Vega, ele estava saindo, né? Eu já ouvia falar do mito dele, né? Sim. Na verdade, ele era muito... Eu acho que eu cheguei a dar aula para alunos que tiveram aula com ele. Não, e ele me aceitou como amigo no Facebook, já responde as minhas questões quando eu coloco lá nos posts dele. Cara, gente fina pra caramba. E o Toledo é sensacional. Uma faixa preta 8º Dan, né? Aí cabuloso. Mas maravilha. Então agora dá para esconder o cursorzinho, né? Teve esse lance de selecionar com o botão esquerdo, né? Que todos fazem dessa forma. Eu acredito até que todos os softwares fazem dessa forma. Não, e, cara, eu vou além. Durante um tempo, na verdade, tá tendo fogos aqui, desculpa. Durante um tempo, na verdade, para você mudar para o botão esquerdo, era só você ir no menu e mudar. Só que ainda assim, cara, eu dando aula, eu falava isso, gente, começa com o botão direito, mas você pode vir aqui e mudar. O pessoal já ficava assim, já vi que vai ser difícil, cara, já vi que esse software é enrolado. Então, já colocou uma barreira que foi bom eles tirarem, sabe? Sim. Durante um tempo, como eu falei assim, cara, eu virei Blenderzeiro, sabe? Eu tava usando o Blender para tudo, sabe? Eu comecei a usar o Blender para fazer freela no Alpha, sabe? O Blender 2.8, então, porque eu tô muito confiante, assim, de usar ele, sabe? Então, perdi a linha de raciocínio. Assim, era muito fácil de você trocar para o botão direito, para o botão esquerdo, aliás, mas eu acho muito importante que ele seja mais fácil, ele venha com o modo mais fácil. O primeiro contato já seja friendly, né? Sim. E na verdade, assim, quando você instala o Blender e você abre ele a primeira vez, ele vai vir com no Blender 2.8 Beta ele já está assim, ele abre uma janela, uma splash screen, onde você já decide ali na splash screen. Ele já vem com left, mas ali na splash screen você já pode mudar para right. Eu cheguei a usar a seleção com o botão direito e achei até muito bom, cara. Tem suas vantagens. Mas como eu gosto de ficar policiado para mexer do jeito que eu vou ensinar, né? Eu acho que eu passo mais da metade do meu tempo profissional eu ensino eu ensino mais do que eu faço freela. Então eu gosto de ficar educado com o jeito que eu ensino. E eu acho mais fácil para quem está começando no botão esquerdo, entendeu? Sim. Quer ver uma outra coisa muito louca também, cara? A timeline do Blender, você não podia mover os keyframes. Você criava os keyframes ali, mas para mover eles você tinha que ir no Dope Sheet. Perfeito, é só você ir no Dope Sheet, beleza, mas sabe, para quem vem de outro software? Muito. E aí, cara, eu lembro que assim, eu tô acompanhando diariamente. Só te fazer uma pergunta aqui, porque eu não conheço o Dope Sheet do Blender, mas assim, levando em consideração do Max e do Maia, que foram os que eu já vi, é aquele mesmo esquema, que na verdade são quadradinhos. Você nem vê, não é aquele lance que é tipo a linha e que você vê as curvas, né? São só os quadradinhos que você... Isso. Inclusive, parece a timeline do After Effects, né? Porque você tem, na verdade, toda a sua cena no Explorer da esquerda, e ali você tá todo dividido por canais. Não é canais, seria por tracks, né? As tracks de o eixo X de rotação da Roldana, entendeu? Sim. E aí você tem tudo ali, você tem todos os keyframes destrinchados, ou você pode colapsar tudo. Mas assim, você abriu o Blender, tá ali a timeline, você não podia mover o keyframe. Mas que bom que eles mexeram nisso. Não, realmente... Não, e é engraçado, cara, porque assim, eles colocando features maravilhosas da Eevee, que agora você pode trabalhar com refração, agora você pode trabalhar com cabelo, agora você pode trabalhar com volume light, e a cada vez que aparecia uma feature dessa, eu dava uma vibrada. Mas quando aparecia uma coisa dessa, que ia tornar a vida do usuário novo melhor, eu vibrava mais, sabe? Sim. Então, quando eles colocaram, dá para mover keyframe na timeline, eu, caramba! Vai selecionar com o botão esquerdo, caramba! Janela de seleção agora é só clicar e arrastar. Triviais, né? Mas que fazem
diferença, né? Porque, cara, agora, sinceramente, eu acho que ele tá mais amigável do que o Max. Eu sempre achei o Max mais amigável do que o Maia, por exemplo. No começo da curva de aprendizado, depois não. Sim. Eu diria, eu até tem uma palestra no passado, na Gnograph, onde eu mostrei um gráfico, né, que eu falava assim, cara, eu acho que o Max ele tem a melhor curva de aprendizado aí nas primeiras semanas, depois o Maia é melhor e depois o Blender é melhor. Porque o Blender, a curva de aprendizado no começo era muito ruim. Mas agora, com todas essas mudanças, cara, ele tem os ícones de navegação Cara, da que Viewport legal você agora. falar isso. Ele tem os ícones de navegação da Viewport agora, cara, que tá tudo ali, sabe? Eu quero rotacionar a Viewport, você já sabe onde você vai. Quero dar zoom, quero dar pan, quero ir para câmera, quero mudar a perspectiva, tá tudo no botão, sabe? Antes era tudo por atalho. Os atalhos continuam valendo, tá, galera? A galera que é blenderzeira aí, a grande maioria dos atalhos continua valendo, tá? Mudaram alguns mudaram, tá? Mas a grande maioria continua valendo e esses atalhos eles tornam a nossa vida mais rápida, mas assim, pô, não sei mexer. Quero mover, quero dar um zoom, quero dar um pan, cara, tá tudo na sua cara ali, entendeu? É maravilhoso. Então, por exemplo, também o Blender também teve um sistema, ele sempre teve um sistema de você regular a última ação que você fez. Então você vai mover, vai dar um extrude, qualquer parâmetro. Assim como no Max, você tem a opção de extrudar e abrir a caixa de parâmetro. Sim. No Blender, qualquer ação que você fizesse, você podia usar o atalho F6 para ele abrir a caixa de parâmetro referente ao último parâmetro que você fez. Agora essa caixa já fica visível ali na 3D View, entendeu? Que ótimo. O cara já vai ali. Tá muito fácil mesmo, cara. Muito fácil. Eu acredito que realmente, o que você falou, o que eu acho legal do Max e que eu acho que é o que me mais incomoda nos outros. O Max, ele tem esse lance da Stack View, cara, que, caramba, essa lógica de você poder adicionar coisas, voltar, sabe, adicionar coisas só em uma determinada parte do objeto, né? Você adiciona. Então, assim, é um sistema de camada muito incrível. Eu acho uma lógica fácil mesmo da pessoa se achar dentro do software, né? Sim. Mas que legal. Então, assim, o Blender, né, já teve bastante mudança mesmo aqui. Eu vi que até no site oficial deram uma ênfase muito grande mesmo até nessas features de interface. Sim, né? Sim. Porque eu acho que isso aí, na verdade, eu acho que hoje, o que vai acontecer agora na indústria é o seguinte, eu acho que vai ter uma galera curiosa, né? Uma galera estabelecida. O cara que tá lá na Industrial Light and Magic, o cara que tá lá, que o cara tá assim, caraca, mano, que parada é essa de Eevee aí, né? Eu acho que assim, o grande chamariz é a Eevee, tá? Sim. Mas a gente vai chegar lá na Eevee. Assim, eu sei que teve também aqui algumas features ligadas à animação 2D. Isso eu achei muito incrível, porque assim, maravilhoso. Ele acaba abraçando uma galera que, inclusive, digamos assim, é de um outro universo. Né? Tá até passando aqui um curta que é todo em 2D, né? Com 3D, mas o visual é todo 2D. E foi todo desenvolvido no Blender. E tem features realmente assim, absurdo, porque o cara consegue editar, digamos assim, o personagem, né? As expressões faciais e tudo mais, de uma forma assim, muito. No ambiente tridimensional. No ambiente tridimensional, mas assim, é como se você tivesse, sei lá, no Photoshop, Sabe quem dirigiu esse curta aí? Não sei, não. O Daniel Martins Lara, que é um cara que ele era... Eu acho que ele era beta tester do Max antigo. Eu não sei se ele era beta tester, mas há 15 anos atrás, quando se adquiria o Max, né, ele via com os arquivos que você podia abrir, e alguns arquivos eram do Daniel Martins Lara, porque ele era usuário de Max. E há muitos anos atrás ele mudou para o Blender. E ele fala isso, cara. Ele fala o seguinte: eu não lembro se foi ele, ou se foi alguma outra palestra, ou se foi o Pablo do Blender Today, mas alguém falou o seguinte, que eu acho muito interessante, uma verdade sobre o 2D. Hoje na indústria você tem softwares de animação 2D, tipo Toon Boom, que tem lá algumas ferramentas e um ambientezinho tridimensional. Tipo After Effects, a gente pode dizer que ele tem um ambientezinho tridimensional. Mas é um ambientezinho tridimensional, não é um software 3D. E você tem softwares 3D, que tem algumas ferramentinhas bidimensional. O Blender está se tornando o primeiro software que é um pacote profissional
de animação 2D e de animação 3D. Sim, para a indústria de mídia e entretenimento, ele é, assim, digamos, a opção mais completa, digamos assim, que ele abraça os dois universos, né? E é Inclusive isso mescla os dois, né? De forma sim, isso. absurda. Isso abre essa possibilidade de você mesclar os dois ambientes de uma forma muito integrada, assim. Sabe, eu acho que ele vai invadir também o mercado de animação 2D. Se vocês procurarem por animação com Grease Pencil, já tem muita coisa muito impressionante, assim, no YouTube. O Grease Pencil, Maravilhoso. então, maravilhoso. É sistema de legal, eu vi animação que ele tem um 2D. sistema de pincéis, né? Tem muita coisa mesmo pro 2D. E teve feature nova lançada, acho que essa semana, para o 2D. Se vocês forem lá no canal Blender Developers depois, teve vídeo de novidade para o Grease Pencil, para o sistema de animação 2D, lançado essa semana. É por isso que eu falo que as features não estão todas fechadas ainda para o 2.8, entendeu? Sim, sim. Maravilhoso. Então, né, vocês estão vendo aí, ó, no vídeo aí, inclusive agora tem um sneak peek aí, né? Um making off, assim, né? Do Hero, né? Até apareceu o nome do Daniel aqui. Né, e realmente, ela é impressionante, velho. Caraca, é absurdo mesmo. E realmente, assim, você ter um ambiente 3D, eu acredito que facilite muito mesmo, por mais que você esteja fazendo algo 2D, né? Porque você tem essa forma, digamos assim, dinâmica de tratar os objetos na sua profundidade, mesmo que você não sinta muito isso, né? E você pode blocar os cenários em 3D com geometrias, e aí você desenha por cima, faz o acabamento por cima. Caramba, impressionante, cara. Impressionante. Inclusive, esse curta tá muito bonito. E a história é boa, né? O acabamento dele o acabamento, pô, é sensacional. Aliás, é legal todas as histórias do Daniel são boas. Né lá, caramba, cara, o cara... Então, isso que eu tô falando, entendeu? Porque você anima em 3D o que você quiser, e aí você faz uma rotoscopia em 2D do que você quiser por cima, entendeu? Do que você precisar. Sim, sim. Caramba, impressionante, cara. Não, e circulou, é porque, pô, esqueci o nome do cara. Mas tá rolando um cara que fez até um curso que eu acho que é vendido aí naquele Gumroad. Um cara que faz um curso de desenho no espaço tridimensional, sabe? Como se você estivesse desenhando em VR, assim. Para você fazer concept art em 2.5D, ou 2D, 3D, isso aí, entendeu? Usando essa parada aí. Porque aí você desenha 2D, mas na hora de fazer perspectiva, você realmente faz o traço em perspectiva lá. Caramba, e já tem uma galera usando isso. Meio esquema tipo Goro Fujita, sabe? Porque isso logo vai estar super integrado com VR também, né? É legal até porque, assim, por exemplo, pelo menos eu vejo isso muito ser usado na indústria japonesa, né, de animes, onde eles fazem muito dessa mesclagem do 2D com 3D nos animes, né? E caramba, eu acho que assim é a ferramenta perfeita, né, para essa indústria de anime assim que já faz essa mesclagem. Caramba, e assim, eu sei que, né, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu sei que o Blender no Japão já é relativamente forte até, justamente por causa disso. Né, dessa questão dos animes fazer essa mesclagem. Então, assim, eu sei que já tem uma galera forte usando Blender no Japão, e o Japão sempre foi referência no CG, sempre foi referência no 3D, né? Então, assim, que legal, né? É um novo universo aí, e que com certeza a gente vai até ter uma interatividade maior com a galera aí do 2D, né? Que, querendo ou não, é o fundamento. O fundamento tá, né, vem tudo daí. Com certeza. Maravilhoso. Bom, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Leonardo, né? O Leonardo Santos, ele, né, gostaria de saber se existe já alguma melhoria em relação ao Text Repaint, né, que do 2.79 ele está dizendo que, na opinião dele, é bem ruinzinho, né? Tava dando alguns problemas. Então, assim, a gente sai dessa parte agora do 2D, né, que é uma das grandes features do Blender, né? E aí, Gustavo, uso das texturas aí no Blender, como é que tá essa parada aí? Cara, então, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que vai melhorar muito no futuro, tá? O que melhorou é que você pode você pode pintar na Eevee, tá? Isso eu acho que faz toda a diferença, porque você consegue pintar usando a Eevee, tá? Uma das novidades do Blender também é uma questão técnica, né? Uma coisa que eles falaram que eles atualizaram uma parada chamada Dependency Graph, que é uma coisa que faz com que a usabilidade do Blender consiga aproveitar melhor os threads e a memória, e que isso teve uma melhora geral na performance, porque, na verdade, o sistema de pintura ele também é um pouco lento na performance, tá?
Ele ainda tá. Você não pode comparar ele, por exemplo, com o Substance Painter ainda, tá? Mas assim, ele já te dá a facilidade de você pintar os mapas. Então, se você quiser pintar um mapa de emissão, você quer fazer um monstrinho com o olho emitindo luz, sabe? Você pode pintar a máscara do emissão e visualizar isso em tempo real. Tá tranquilo aí o áudio? Tá, não, voltou. Deu um pique aqui, mas voltou. Tá. Então você pode visualizar isso em real. Você não tá ouvindo não, eu tô a minha voz? Tô te ouvindo. Tá tranquilo? Tá, tô te ouvindo. Tá tranquilo. Diminui aqui um pouco. Bom, então você pode pintar em tempo real. Teve uma melhora assim, né? Você criar uma imagem que vai utilizar, né? Você pode fazer isso dentro do Node de textura, antes você criar ela num editor de imagens. Agora você cria ela direto do Node. Tem um Node, já cria a imagem ali, já pode ir nela. Sim, tem o Next.Gen no Blender. Mas assim, ainda não houve uma melhor de performance, tem coisa para ainda, tá? Mas com o advento da Eevee, eu acredito que isso a Eevee ela vai automaticamente levar o desenvolvimento de outras features que ainda estão faltando. Por exemplo, tema de textura mais robusto. Eu estaria dizer que daqui a uns poucos anos a gente vai ter algo. Oi? Você tem um fone aí? Fone de ouvido? Tem. Porque, não sei, só um instantinho. Tá dando um eco. Tá, vou pegar aqui, só um instantinho. Maravilha, gente. Então, assim, é legal, né? Porque, pelo que eu tô entendendo, realmente, né? A Eevee vai possibilitar muitas outras coisas, né? Além do próprio render, além da feature de ser um renderizador em real time. Mas realmente é como se tivesse um Substance Painter, né, dentro dele. E isso vai ser né, querendo ou não, uma vantagem absurda em relação, né, aos outros softwares. O Max, em 2011, com aquele projeto Excalibur, eu lembro que eles tentaram até implementar, né, você pintar a textura diretamente na viewport, mas não pegou, né? Simplesmente não pegou, justamente porque, né, todo esse esquema de visualização, até o próprio PBR ainda na época também não estava um tanto quanto disseminado, e eu acho que o Blender trouxe isso na hora certa, no momento certo, né? Eu vi que tem até como você fazer o blend dos sims, né? Você evitar os sims de textura nesse novo Blender, né? Tá, como é que tá o áudio agora? Aqui tá perfeito agora. Ah, melhorou. Então, eu tirei aqui, botei só o fone e tirei aqui o alto-falante. Tranquilo. Não, então, assim, o resultado final, você consegue chegar na perfeição, tá? Tipo, você consegue chegar num resultado final... Eu não vou dizer que você consegue chegar no resultado final estilo Substance Painter, porque talvez você não tenha... Quer dizer, óbvio que um excelente artista consegue, tá? Mas você não tem tantas ferramentas que facilitem a pintura quanto o Substance Painter, tá? Uhum. E você também não tem um gerenciamento de camada de imagens ainda bom. Uhum. Então, na verdade, você tem que montar uma estrutura na árvore de nodes para fingir que são camadas, digamos assim, sabe? Mas eu acho que, assim, tem um plugin que eu até comprei, um add-on, que foi... assim, o Blender tem essa característica que você tem zilhões de add-ons, plugins baratos, quer dizer, gratuitos, e alguns muito bons, assim, muitos gratuitos muito bons, mas alguns que são pagos são muito baratos. Então, não tem tipo, pagar $1.000 no plugin, sabe? Eu paguei $50 no plugin que me dá camadas no Blender, sabe? Sim. Então eu paguei coisa tipo $50 no plugin que eu tenho camadas, e aí vira que nem Modbox, sabe? Camada de pintura. Tipo aquele esquema, não, assim, falando aí de plugin, mas, por exemplo, dentro da comunidade da Autodesk, depois que o 3ds Max foi lançado aquele WebCG, sim, tem muita gente desenvolvendo scripts de MCG justamente para a galera pegar e incorporar gratuitamente, né, dentro do Max. Até assim, só voltando até um pouquinho nesse lance do lance de ser gratuito, né, eu lembro que, assim, como eu falei, tinha um envolvimento do Blender muito forte com as universidades, justamente por causa disso. A Autodesk espertamente percebeu
E botou de E aí graça. começou a liberar os softwares dela gratuitamente para estudantes que estivessem vinculados a uma escola, um ATC, né? É. E eu acho que até para a universidade em si. Sim, sim. Eles Pra começaram a fazer universidade. doação de software, né? É. Justamente para tentar travar, porque o Blender já estava começando a tomar conta, Sim, realmente, sim, do meio acadêmico, digamos assim. sim. Né? Pois E aí é. eles perceberam, caramba, isso é o que está formando a mão de obra do amanhã. É o pacote de usuários do amanhã. Só que assim, aí, beleza, consigo meio que dar uma cotovelada, porque em termos de features e aderência na indústria, os softwares Autodesk, ainda, beleza, tem uma fatia maior, mas na época era ainda muito maior. Até a gente saindo só um pouquinho aqui da parte técnica, você acha, falando um pouquinho das perspectivas, a gente vai entrar no assunto do IVE ainda, mas assim, você acha que a questão do Blender com essa nova versão que vem chamando muita atenção. Até assim, eu lembro quando rolou aquele curta, que era uma ovelhinha, Ah, sim, justamente o para divulgar mais os cycles. Né? Cosmos Laundromat. É, Isso. Caramba, esse curta eu já achei de uma qualidade é. absurda. Né? Eu olhei assim, caramba. Né? Eu lembro que eu até fiz um post na época, eu falei assim, caramba, Blender, você agora, Eu além de lembro do seu ter o meu post. respeito, você Você tem tem o minha meu atenção. interesse. É. Né? Assim, ali eu já achei, caramba, maravilhoso. Caramba, olha, ele já tá gerando um render que agora ele tá pau a pau aí com a galera, sabe? Inclusive com os renders comerciais, né? Os renders que são externos, que com o declínio ali do Mental Ray, né? Nossa, é. A gente voltou a ter vários renderizadores, né? Sim, Porque quando o sim. Mental Ray tava no hype, ele meio que matou todo mundo. O Brasil Render foi pro espaço, né? Uma galera foi pro espaço. Aí tinha o V-Ray nascendo ali, ainda muito restrito à galera de arquitetura, mas que foi pegando espaço, né, na indústria de media entertainment. E hoje, né, é o top, digamos assim. É ele, o Arnold, né? Tem os outros aí que estão. Só que assim, a gente voltou a ter uma árvore, né? Um leque de renders. Sim, sim. Você acha, né? Quais são as suas perspectivas assim, que você sente com essa versão? Né? Tudo bem que já é uma evolução que vem aí acontecendo, mas você acha que o Blender, chamando a atenção do jeito que está, tendo o interesse da galera, com esse banco de usuários que ele tem, você acha que assim ele vai dar aquela crescida, aquele boom na indústria? Ou você acha que vai depender muito até do movimento que os softwares comerciais fizerem agora? Porque assim, eu acredito que ele vai incomodar. Então eu acho que a galera vai se mexer. É, assim, eu acho que, por exemplo, uma tecnologia como a da Eve, né? Uhum. Imagino que todos os produtores de software, todas as software houses estão correndo atrás agora. Todo mundo, Sim. nos próximos anos, vai aparecer real-time render engine em todos os softwares, sabe? Se eles vão conseguir fazer com a mesma qualidade, sabe? Por exemplo, uma coisa que me chamou. O que me chamou a atenção do Blender quando. Uma das coisas que me chamou a atenção do Blender foi assim, eu estava muito insatisfeito no Max com rigging. Eu vou responder Uhum. essa pergunta, tá? Eu Não, estava muito fica tranquilo. insatisfeito com rigging, com render e com Uhum. cabelo, né? E aí eu também queria começar a oferecer os meus freelas, abrir uma empresa e oferecer os meus freelas com tudo legalizado. E eu comecei a fazer orçamento. Eu falei, cara, eu vou ter que comprar um V-Ray, vou ter que comprar um Ornatrix, vou ter que comprar uma Uhum. licença do Max. Eu falei, pronto, a conta já aqui já está em 20 mil reais, né? E eu falei, Sim. cara, vou testar esse render, e vou ter que estudar essas paradas, vou ter que estudar Ornatrix, vou ter que estudar V-Ray. Já que eu vou ter que estudar, vou dar uma estudada aqui no Blender. Eu fui direto, peguei um personagem que eu tinha, importei no Blender, fiz um rigging automático seguindo o tutorial. Rigging automático funcionou. Fiz um skin automático funcionou com até o dedinho assim, ó, sem eu Tá ter que uma configurar delícia um já. vértice. Delícia. Pô, vamos testar aqui o render. Aí botei o Cycles lindo. Botei um cabelo numa bolinha só pra ver como é que ficava, achei muito bonito. Depois até dei uma estudada melhor, mas assim, pô, sabe, pô, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo. Uhum. E depois que eu entrei na comunidade e que eu tô vendo o tamanho da comunidade, cara, a comunidade de estudantes e de quem está começando, Uhum. ela já é muito grande, Felipe. Ela já é muito Não, eu grande. percebo isso, porque A assim, galera de além das 20 anos, lives, a sempre galera de aparece 20 anos, pergunta, perdão. É, só um parênteses rápido aqui, porque assim, eu já recebo muita mensagem durante as lives, e uhum. também quando eu não tô, eu tô aqui em casa trabalhando, e do nada, pum, popa as mensagens da galera perguntando muito, ó, Felipe, pô, vale a pena, pô, o Blender tá foda, não sei o quê.
Então, assim, eu tô percebendo que, assim, existe um interesse espontâneo muito maior do que anos atrás. Muito, Muito muito. maior. Não, e eu acho que é isso que eu tô falando, Aí você entendeu? tá Eu falando, acho a que galera assim, de 20 anos aí, você tava falando isso. isso já é uma realidade, entendeu? Eu acho que Uhum. isso, independente do Blender 2.8, tá? Eu acho que no 2, deixa eu contar uma história rápida aqui, fazer um parêntese só, porque é um dos tópicos que eu coloquei que eu acho que seria interessante, né? Antes do 2.8, porque as pessoas estão assim, agora o Blender 2.8 vai entrar e faz sentido mudar para ele. Mas já tinha muita gente que, quando você parava para Sim, mostrar, sim. gente, olha o que o Blender é capaz, no 2.79. A pessoa falava assim, não é possível. Então por que não dominou o mercado ainda? Então tem várias questões aqui. Eu anotei algumas que são as seguintes. Por exemplo, até poucos anos atrás, até 2012, ele tinha umas falhas consideráveis, até em modelagem, coisas básicas, né, que são as primeiras coisas que as pessoas vão fazer. Então, até 2012, por exemplo, você não conseguia modelar com Enegon, por exemplo. Você não conseguia fazer um polígono de 5 lados. Você tinha que ir modelando com quad, sabe? Era uma loucura. E aí, então, na verdade, ele tinha até recentemente algumas falhas que eram muito embarreirantes para quem queria começar nele. Embora tivessem várias outras features legais já. O Cycles Render, que é o render dele que compete com os outros, se eu não me engano, entrou em 2011. Tá? Então, até 2011, você não tinha um render com essa magnitude. E esse Cycles, que é esse renderizador, ele vem sendo desenvolvido com uma velocidade muito impressionante. Sim, Tá? sim. Então, depois desse período, 2011, 2012, que foi quando entrou o novo sistema de modelagem, que o torna concorrente dos outros, assim, porque modelagem, sinceramente, não é tão difícil, né? Não é muito complexo. É o Blender que tinha uma falha mesmo. Depois que ele deixou de ter essa falha e que ele teve um render competitivo, com tantas coisas legais que ele já tinha e que ele continuou ganhando, né? Ele já vem ganhando muito espaço. Só que ele vem ganhando muito espaço para quem estava começando. Fala assim, deixa eu dar uma olhada. O cara dava uma olhada no Max, dava uma olhada no Blender. O cara tem muita gente que estava indo pro Blender já, cara. Só que essa galera de 20 anos. O que eu acho que vai acontecer agora é que uma galera da nossa idade, uma galera da nossa geração, uma galera que já está estabelecida, que já usa um software, vai falar assim, cara, eu vou tirar aqui um final de semana. Vou tirar aqui um feriado para ver esse tal de Blender, sabe? E daqui a pouco o cara vai chegar na empresa e vai falar assim, pô, cara, se liga aqui o que eu fiz no Blender ontem. Entendeu? O cara, aí daqui a pouco, como é de graça, como o cara bota num pendrive, leva para a empresa, sabe? Fala, às vezes o cara, pô, não tô conseguindo resolver isso aqui no Max, no Maya. O cara, daqui que eu resolvo aqui. O cara vai lá e vai resolver no Blender, aí o resto da empresa vai olhar. Então, na verdade, eu acho que ele vai entrar. O movimento agora, que é o novo, é de atrair os usuários antigos. Atrair os usuários que há 5, 6, 10 anos atrás abriram um Blender, tentaram selecionar com o botão esquerdo, não aconteceu nada. Clicou com o botão direito, apareceu uma parada maluca ali, sabe? Aí tentou mover, tentou criar um keyframe, o keyframe não aparecia na timeline. Essa galera vai abrir o Blender hoje, vai fazer tudo isso, vai falar assim, caraca! E assim, o Blender já vem com a IVE ativa, então o cara vai clicar, vai importar um modelinho dele ali que já tem os materiais em PBR, vai só ligar os nodes, porque tem que ligar os nodes no material aqui interno, né? Só para. Mas é tão fácil quanto você. Quase tão fácil quanto você montar um material no Sketchfab, sabe? É muito fácil. Sim, sim. E aí o cara vai botar ali na viewport. Você tem wireframe, solid, a viewport renderizada, né? Os modos de visualização da viewport. E você tem um modo agora chamado LookDev, que é um modo que já vem com HDR, e você não precisa nem ter luz na cena. Então, se você bota lá o seu modelo, ele já está com o material bonitinho, ele já fica bonitinho ali para você ver. Então, acho que isso. Aí as pessoas vão conseguir testar a IVE muito rápido, sabe? Isso vai mudar essa galera das antigas. Porque a galera nova, eu acho que assim, a gente está no momento que a gente está começando a sentir a transição, sabe? Quem está abrindo startup hoje, 3 moleques vão abrir uma startup. A probabilidade de ser com Blender é muito grande. Você chegou a mencionar alguns problemas que você chamou de embarreiramento, né? Uhum. Que você falando assim, realmente me faz muito sentido dar aquela brochada mesmo. Porque, por exemplo, você ficar limitado numa modelagem poligonal, né, a só ter que fazer quad, porque muitas vezes você quer fazer um triangulinho, mas pô, logo em seguida você já vai fazer um corte para tornar ele quad, para dar uma solução ali no loop. Isso. Né? E mesmo você que no final vai ser quad, isso, você precisa dos Venegons, né? Exato, exato. Isso aí era, meu Deus. Então, assim, eles realmente eles foram muito
felizes mesmo de terem mexido nessas coisas que, caramba, eram coisinhas pequenas, mas que incomodavam muito. Então, realmente, para um usuário que já estava estabelecido, realmente era muito ruim, né? A mudança se tornava muito mais penosa, né? Porque você olha assim, uma parada simples, você olhava, você tentava fazer, não conseguia, você já, velho, eu não vou ficar aqui, né? Eu vou vazar. Pois Era é. mais ou menos isso, né? Cara, que legal, né? E aí, até aproveitando aqui, a gente vai aos pouquinhos entrando, né, no IVE.